YouTube da FAEF. Então, está gravando a reunião. Bom, então, todos que estão nos assistindo, o Jean está me ouvindo aí, vamos começar então. Essa apresentação faz parte aí da disciplina de colheita mecanizada para a turma de agronomia. É uma turma do 7º período de agronomia, então já estão se formando, estão no último ano. E nessa disciplina sobre colheita mecanizada, eu falo com eles sobre colheita de algodão, colheita de cana, colheita de eucalipto. Mas agora que já estamos partindo para o final do semestre, eu estou trazendo pessoas que são mais especialistas em cada tema para tirar dúvidas, para explicar melhor sobre cada tipo de colheita. Então, eu convidei o Jean, pessoal, ele trabalha na Bracel, engenheiro florestal, eu vou deixar que ele se apresente, mas é uma pessoa qualificada para falar sobre o assunto, tá? Aproveitem para tirar dúvidas. Eu prefiro, vai depender do Jean, mas que fosse feita no final para não atrapalhar a concentração dele, então vão guardando as dúvidas aí, no final a gente questiona, pergunta, tira as dúvidas, tá? Mas, Jean, então eu vou passar a palavra para vocês, estou vendo que você já está projetando aí a sua tela, já quero agradecer o convite aí que você aceitou, sua participação aqui, está falando com os alunos da FAEF, tá? Essa palestra vai ser disponibilizada e publicada no YouTube da FAEF, também para domínio público. Então, muito obrigado aí, pode começar se apresentando, eu já estou vendo a sua tela aqui, fazendo a sua apresentação pessoal, o que você trabalha hoje, onde você se formou, qual a sua formação, e depois entrar no tema de colheita florestal. Alguns alunos eu estou vendo que está entrando enquanto a gente está falando, tá? Então, muitos alunos vão entrar durante a sua apresentação, mas pode continuar apresentando, eu vou tentar guardar as minhas dúvidas para o final, para não atrapalhar seu raciocínio. E vamos lá, então, tá com você, obrigado pelo convite, e você tem o tempo aí que você precisar para falar sobre o assunto, tá? Vídeos, fotos, fique à vontade. Muito obrigado, André. Primeiramente, boa tarde a você e todos os alunos, né? Como você já deu uma introdução, né? Eu atualmente trabalho na Bracel, eu sou engenheiro florestal. Eu iniciei a minha vida acadêmica aí no curso de Ciências Rurais, né? Que é um curso de graduação mais voltado para o lado da agronomia, um pouco do lado florestal, veterinária, né? E depois eu fiz uma outra graduação que foi a engenharia florestal, também pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? A partir daí eu, né, me simpatizei muito pela área florestal, foi quando eu decidi fazer o mestrado na área de engenharia florestal, com ênfase na parte de sensoramento remoto, geoprocessamento, né? Mas durante o meu estágio, durante algumas empresas que eu trabalhei bastante com a parte de colheita, principalmente com a parte de campo, né? Acompanhamento, KPIs, né? Índices para ganho de produtividade e diminuição dos custos da parte de colheita florestal. Então, a apresentação que eu preparei para vocês hoje tem o tema de muito além de derrubada de árvores, né? Que a colheita florestal ela representa em cerca de 70% de todos os custos entre silvicultura, o manejo florestal. A colheita é o que mais demanda de recursos, tanto financeiro quanto especialização, né? E isso requer muitos estudos, se aprofundar muito no tema para a gente ter esse ganho na colheita, né? Então, iniciando aí, eu já coloquei 2 máquinas hoje que são fundamentais. Eu acho que no Brasil, hoje, é muito diversos o uso de máquinas, mas essas 2 são as mais representativas, né? Que é o Harvester Feather, né? Então, vamos começar a apresentação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo tá conseguindo ver a apresentação? Eu estou te ouvindo bem, Jean. Estou vendo a apresentação, sim. Se algum aluno também quiser confirmar, mas para mim seu som tá ótimo. Tá certinho, professor. Aqui tá ok também. Tá ok? Então, vamos começar lá, pessoal. Então, eu quis trazer uma introdução aqui de conceito. Né? O conceito de corte florestal mecanizado, ela é a primeira etapa da colheita florestal e tem a grande importância, como eu tinha falado para vocês, ela representa em torno de 70% dos custos das operações florestais, né? E ela é muito importante porque, de acordo com a qualidade do corte, ela vai ter um ganho muito grande na indústria, ou seja, a indústria, quando chega uma árvore com corte adequado, num padrão adequado para a fábrica, reduz muito o custo
das operações dentro da fábrica e o manejo, né, de transporte dessas toras, ela se torna bem mais eficiente, né? E ela tem várias etapas. O corte, a gente fala que não é além da derrubada, ela vai muito mais que isso. Ela vai desde o preparo da floresta, desde o plantio, você já faz o plantio já pensando no corte dessa floresta, né? Mas as etapas que englobam o corte florestal vai desde a derrubada, o desgalhamento, a destopa, né? Para ver o tamanho que você precisa para transportar e qual que é o tamanho das toras que você necessita na indústria. Então, com isso é feito várias medições, e a partir do momento que você tem isso bem estabelecido, você faz o traçamento, que é tanto com uma máquina que já corta e traça, ou você pode ter tipo um feller, né, que ela derruba e tem uma outra máquina que vem e faz o traçamento, de acordo com a medição que você deseja, o tamanho das toras, né? A partir daí... Já, deixa eu te interromper rapidinho. Não, tá ótima a sua explicação, é só questão do slide. Ele tá aparecendo sem o modo de apresentação. Você colocou o modo por acaso? Porque não sei se você já passou o slide, para a gente estar no primeiro slide. Isso, agora foi para o segundo. eu tinha passado, mas não, acho que não foi, não. Assim, tá porque bom? tá sem o modo apresentação. Se você quiser tentar pôr no modo apresentação, não sei se você vai ter problema por ter duas telas. Não, eu tirei da segunda tela, deixa eu... Agora, vocês estão vendo a primeira ou a segunda? Espera aí que eu acho que está carregando ainda. Mas nós estamos vendo a tela do PowerPoint ainda, com os slides no canto esquerdo. Vamos ver se vai entrar modo apresentação. Ou qualquer coisa eu apresento nesse modo. Isso, pode ser. Pode ser. É só questão mesmo que eu percebi que você já estava falando do segundo slide, estava no primeiro, então não sei se para a gente estava atualizando. Mas então pode continuar nesse modo sim, tá? Tá tranquilo, dá para enxergar numa boa, tá? Pode deixar nesse zoom aí, dá para enxergar numa boa, dá para ver o slide inteiro. Isso, tá dando para ver tranquilamente. Não, beleza, era só essa questão aí, mas desculpa te interromper, pode continuar. Não imagine. Então, a partir do momento que é feito o traçamento, ou seja, é cortado as toras da medida correta, que a indústria deseja e que é possível transportar, é feita a pré-extração, ou seja, tirar aquela tora que está lá no meio do talhão e levar para próximo da estrada. E a partir dali é feito ou o empilhamento, ou já vem uma máquina para carregar, ou até os próprios caminhões hoje já tem um modo carregamento que ele mesmo consegue se autocarregar, né? E para algumas finalidades é feito o descascamento, ou é feito um descascamento lá no campo, ou é feito na própria indústria, né? O benefício de você descascar as toras diretamente no campo é que você faz um enriquecimento do solo, né? Com aquela matéria orgânica, porque aquela casca que fica ali, ela vai se deteriorar e a partir dali ela começa a fornecer matéria orgânica para a qualidade do solo. Então, alguns manejos já estão visando o descascamento diretamente no campo, né? E a partir daí tem algumas, depende da indústria, né? É feito o cavaqueamento, quando é para uso do fornecimento de energia, mas hoje o mais comum no Brasil é carregar as toras e transportar para a indústria e dali em diante fazer o cavaqueamento. Beleza? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a evolução no corte florestal. Tá passando o slide aí? Tá ok? Para mim tá aparecendo o slide sim. Então, o slide que tem as ferramentas aí para se executar o corte florestal. Exatamente. Então, na década de 70, houve uma evolução muito grande na engenharia florestal, no modo de produção florestal do Brasil, que foi a chegada das primeiras motosserras, né, que chegaram em 1970. A partir daí, houve esse ganho tanto de produtividade, porque antigamente o uso era muito rudimentar e existia muito problema com queda de árvore em cima das pessoas, o uso físico das pessoas era muito grande, né? Então, em 1970, chegou as primeiras motosserras que já começou um primeiro início
de mecanização do corte florestal. A partir daí, já começou a ter vários estudos utilizando trator agrícola adaptado para o corte florestal. E na década de 80, mais ou menos, já começou a utilizar algumas PCs, né, retroescavadeiras com cabeçote florestal para fazer essa extração. E a gente fala que a década de 90 foi a mais importante na parte de mecanização florestal, onde teve um salto muito grande, porque começou a ter máquinas específicas para o corte florestal. Esse abaixo aqui, esse verde, é um harvester, né? O harvester ele já vem uma máquina própria para uso florestal, não tem nada de adaptação. Então houve um ganho muito grande. Eu vou falar dele daqui a pouquinho, né? Houve um ganho muito grande em produtividade, eficiência, a questão de ergonomia, houve um ganho a partir da década de 90. Então, atualmente a gente tem dois tipos, né, que são utilizados em corte florestal. Um são as máquinas que são adaptadas, como tinha falado anteriormente, ou seja, são máquinas retroescavadeiras que são adaptadas com cabeçote florestal. Ainda é muito utilizado devido ao custo das máquinas serem reduzidas. Então, em pequenas empresas, se opta a se utilizar esse tipo de máquina de base florestal. E tem as novas, né, as empresas grandes, elas já utilizam essas máquinas com pneu, com cabeçote próprio, com cabine que gira 180 graus. Então tem uma ergonomia e uma eficiência na colheita muito grande, né? Então, o que influencia o corte florestal? Quais são os fatores? Um é o recurso financeiro. Primeiro, você não pode chegar numa empresa e falar, aqui vai ter que ter um harvester e um forward para fazer esse tipo de corte e extração, né? Primeiro, você tem que fazer essa análise preliminar para ver o quanto que a empresa tem de recursos financeiros e o que ela vai utilizar, né? Se você tem, vamos supor, 20, 30 mil hectares, já é o suficiente para você ter um harvester. Então, uma empresa de pequeno porte que detém essa quantidade de terras com plantio florestal, já podem, há vários estudos comprovam que já pode optar por ter um harvester ali para fazer esse corte, né? Já é viavelmente econômico. Então, o primeiro estudo é ver o quanto que a empresa tem financeiramente. A partir daí, fazer um estudo de topografia e de relevo, né? Porque a topografia e o relevo, ela influenciam muito na produtividade. Quanto maior é a declividade, menor é a produtividade das máquinas. E cada máquina, como eu vou falar daqui a pouquinho, ela trabalha com uma eficiência em cada tipo de relevo, né? Outro fator que influencia muito é as características do solo, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso. Tudo isso vai influenciar muito no tipo de máquina que você vai optar. Vai ser uma máquina de pneu, uma máquina com sistema de corrente. Então, tudo isso você tem que observar na terra que você está trabalhando, quais são os tipos de máquinas específicas que vai ter uma eficiência. Não adianta você colocar uma máquina muito grande para um tipo de colheita que não demanda daquilo, né? Então, você tem que ponderar tudo isso para você ter uma eficiência de corte legal, né? A condição climática. Igual eu trabalhei muito lá no sul do Brasil, lá a gente tem altas declividades, com uma condição climática de frio, então a gente tem que optar por máquinas, e também a gente trabalha com bastante pinos lá, né? E o pinos, o harvester tem uma eficiência comprovada muito maior do que o feller lá naquela região, e principalmente pela característica dos povoamentos florestais, que é o próximo tópico ali, os manejos. A gente já tem no manejo do próprio pinos, a gente já tem os cortes selecionados de árvores, então a gente não faz simplesmente corte raso, a gente não chega lá e corta tudo, né? A gente faz a seleção com 5, 6 anos, a gente faz a seleção das árvores, as melhores árvores, ou depende do tipo de manejo, e faz o corte selecionado dessas árvores, e a partir de 14, 15 anos, daí a gente entra com corte raso. Então, cada etapa do manejo, a gente entra com um tipo de máquina.
igual num corte raso, com 14 anos, você tem que utilizar uma máquina maior do que uma máquina para manejo de 7 anos, né? Então, isso demanda muita característica da operação. A operação, o operador que está operando as máquinas, ele tem que ter um conhecimento muito grande, tanto da máquina quanto do tipo de povoamento que ele está trabalhando, né? Porque se você tem um corte raso, o cuidado tem que ser muito maior, porque as árvores são de grande porte. Então, a probabilidade de ter um acidente é muito grande. Então, isso demanda organização das operações, né, das equipes que vão fazer esse corte, quanto do planejamento, para você planejar o tipo de floresta que você quer cortar, né? E qual é a característica daquele povoamento, se é um povoamento mais adensado, menos adensado, ou seja, as árvores são mais juntas ou mais sortidas, né? Tudo isso são características que devem ser levadas em conta para ter uma organização e planejamento do corte florestal e sempre privar ou preferir, né, o corte em operações onde que não tem tanta chuva, né? Porque a chuva ela ocasiona uma queda na produtividade. Então você vai demandar o mesmo recurso financeiro, né? A máquina vai estar queimando óleo ali, o operador vai ter que estar trabalhando, só que com uma produtividade muito menor. Então você olhar as condições climáticas, o tipo de povoamento, então são muito importantes para você definir quais são os tipos e épocas de corte do corte florestal. Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre a questão das máquinas propriamente ditas, né? Então, o primeiro que eu queria demonstrar para vocês é o mais utilizado no Brasil atualmente, né? Que é os harvesters, né? Que ele é um colhedor, um trator florestal, que ele tanto derruba e processa ao mesmo tempo, né? Como vocês estão vendo nesse vídeo aqui na sua direita, ela já derruba a árvore, ela faz o corte, ela agarra, ela corta, e ela já faz a medição automática, né? Tem vários sensores nessa grua, nesse cabeçote, e com isso ele já consegue fazer a medição e ele já tem uma motosserra dentro do próprio cabeçote, né? Então ele já consegue medir e cortar. Com isso ele já tira os galhos, que é uma das etapas que eu falei ali anteriormente. Então ele já começa a tirar os galhos e vocês conseguem ver que fica muita matéria orgânica, né, nesse solo. Esse é um ganho muito grande que você tem trabalhando com harvester, né? Você dá uma qualidade para o solo, você dá uma cobertura para o solo não fica totalmente descoberto. Então, e ele é muito eficiente, né? Nessa questão de preservação do solo e posteriormente também, né, no corte florestal, no corte das árvores. Essa é a figura que eu coloquei na esquerda aqui, foi o primeiro harvester que chegou na década de 90, né? Ele parece ser uma adaptação, mas não é, tá? Ele é um harvester próprio para a base florestal, ele já é separado em cabine e a parte operacional dele, né? E ele já trouxe uma segurança muito grande para o operador. Imagine, o operador antigamente ficava com uma motosserra do lado da árvore cortando, aqui não, aqui ele já tem uma cabine própria, que se uma árvore cair, a cabine já é preparada para aguentar o impacto. Então houve uma evolução muito grande. Esse é o harvester, né? E quais são os tipos de harvester que a gente tem hoje no mercado? A gente tem os de pneu, né? Que ele atua em um relevo com alta declividade, aproximadamente 27 graus. Então ele consegue atuar em grande declive. Tem os harvesters de esteira, que atualmente é o mais utilizado, porque você consegue adaptar os cabeçotes do harvester de pneus, consegue adaptar numa reta escavadeira, então fazer esse tipo de trabalho, né? Ele também trabalha numa declividade abaixo de 30 graus, e quando existe uma declividade maior, normalmente ele é amarrado, você amarra ele numa estrutura e você consegue trabalhar com ele guinchado. E tem as retas escavadeiras, né, que são as adaptadas, que não são destinadas para a base florestal, são destinadas para outras situações, mas que acabam sendo utilizadas nesse manejo florestal, né? Então, os harvesters, eles estão evoluindo.
Essas são algumas alternativas que futuramente vocês vão ver as empresas preparando e tendo esses maquinários, que o primeiro é o Harvester Walk Machine, que ele é um harvester que é destinado para lugares que tem uma declividade muito acentuada. Devido a ele ter a estrutura dele como uma aranha, né, ele consegue escalar e ter como que eu posso dizer, uma eficiência no transporte muito grande, né? Se bem que ele tem a parte de velocidade reduzida, né? Mas ele, no Canadá, é muito utilizado. E tem algumas máquinas que estão chegando, né? À sua esquerda você consegue ver uma foto, que é um harvester que ele é telecomandado, né? Ele tem um controle remoto, que o operador fica fora dele, e você consegue trabalhar através de câmeras e sensores com ele dentro do seu carro, dentro da van, dentro de uma estação de trabalho, e você consegue comandar esse harvester aí. O benefício dele é que o operador não tem nenhum tipo de situação de risco, né? Ele fica num local totalmente preparado, né, para comandar e que não demanda nenhum tipo de questão de segurança, né? Então, o futuro é esse, né? A gente utilizar esses tipos de harvesters que são específicos, né, para base florestal e que as empresas vão começar a utilizá-lo, principalmente na Europa. Na Europa já é muito utilizado devido à declividade, devido ao tipo de solo. Então, você não tem como utilizá-los em locais que o solo é muito arenoso, né? Devido à questão de deslocamento. Então, esse já entra num ponto que eu falei anteriormente. É por isso que você tem que analisar o tipo de solo, o tipo de clima que você está trabalhando, para fazer o destino correto dessas ferramentas, né? Que não, elas são máquinas, mas são ferramentas. Toda ferramenta você tem que saber utilizá-lo e saber para que utilizá-lo, né? André, está me ouvindo? Tô te ouvindo, Jean. Eu acho que no próximo vídeo travou o meu PowerPoint, tá? Eu percebi que você passou e a tela principal continuou o slide anterior. Vamos ver se carrega. Eu Deve ser o vídeo, né? Pesado? Ah, ele não tá carregando. o vídeo, sim. Ele tá indo. Entrou um PowerPoint agora em branco, vamos ver. Vamos aguardar aí que. Mas é bem interessante os vídeos, né? Porque ilustra muito bem o que a gente fala, né? Com certeza. Você vê na prática, Ver na prática acontecendo. a prática acontecendo é fantástico, né? E você vê a eficiência dessas máquinas e se pensar que antigamente se utilizava aquelas ferramentas, né? Como Exatamente. motosserra, machado. Aí carregou o vídeo, tá aparecendo aqui. Carregou. Então, esse é o Feller, pessoal. Esse é um trator florestal derrubador. Ele tem uma eficiência no eucalipto muito grande, porque ele consegue agarrar as árvores e cortar ao mesmo tempo e derrubar. A diferença dele para o harvester é que o harvester consegue fazer um processamento, ou seja, ele já mede, ele corta. Aqui já não, aqui ele só derruba, né? Mas em questão de eficiência, em metros cúbicos de produção, ele é muito eficiente, ele é muito grande. Existem alguns tipos de feller, né? Esse que vocês estão vendo no vídeo é um feller que ele consegue acumular várias árvores, né? E derrubar elas ao mesmo tempo. São árvores finas, né? No eucalipto é bastante utilizado ele devido ao tamanho dessas árvores, né? Vocês podem ver que não são árvores muito grossas, são árvores finas, então ele consegue ter uma eficiência muito grande, né, nessas áreas. O vídeo está um pouco acelerado, tá? Eu acelerei todos os vídeos para não demandar tanto tempo e para vocês conseguirem ver, tá bom? Então, o Feller, a estrutura do Feller é esse aqui. Ele é um pouco diferente daquele que vocês viram no vídeo. Aquele é de pneu, esse já é tipo de esteira. Ele tem uma cabine e ele tem uma grua e ele tem uma garra.
ele segue a mesma estrutura, mais ou menos, do harvester, né? Que são aqueles harvesters que são adaptados, mas esse já é uma máquina que ela já é destinada para a base florestal. Então, vocês não vão ver esse tipo de máquina em outros tipos de corte. Outros fellers, eles trabalham dentro da floresta, geralmente sistemas de árvores inteiros, né? O que a gente tem no eucalipto. O que acontece? Essas máquinas, elas vão derrubar e vai ter que ter uma outra máquina para fazer o corte, a preparação para o transporte e para a indústria, né? Então, normalmente quando se utiliza fellers, existe os harvesters próprios para fazer a preparação das árvores que o feller derrubou. Então, o feller vem, derruba, e vem o harvester, pega essas toras e vai fazendo o traçamento dessas árvores, né? Então, quais são os tipos de feller hoje disponíveis no mercado? Existe os feller direcional, que é aqueles que não conseguem fazer o acumulamento das árvores, ou seja, ele vai ter que pegar uma árvore por vez, derrubar elas e direcionar elas para alguma direção, para outra máquina vir fazer a extração dela, né? Essa máquina, ela não é muito utilizada porque ela não é tão eficiente. Daí, quando se opta por ter esse feller direcional, já é mais viável você ter um harvester já, ou uma PC, uma retroescavadeira adaptada com cabeçote de harvester, né? Que o harvester já vai conseguir cortar. Mas existe essa opção de você ter esse feller direcional. Existem os feller de esteira, como vocês viram anteriormente, que ele já consegue acumular. E naquele vídeo vocês viram o feller de pneu. O que existe uma eficiência muito grande no feller de pneu é a questão do deslocamento. Ele consegue se deslocar muito mais rápido do que um feller de esteira, né? Isso lá no harvester também, né? A questão dos pneus te dá uma questão de deslocamento muito grande. E atualmente as empresas elas estão utilizando feller, harvester de pneu com um sistema de esteiras acima do pneu. Então, com isso, você tem um deslocamento rápido e você tem uma eficiência em todos os tipos de solo, né? Com isso, existe um ganho para as empresas. Elas estão optando por isso. Então, se compra um feller de pneu ou um harvester de pneu e adapta uma esteira em cima do pneu para que a máquina consiga trabalhar em diferentes tipos de solo. E também, no Brasil não é muito utilizado, é mais utilizado no Canadá, na Europa, em outros países, é o feller skidder, que é aquele feller que consegue acumular, ele derruba, ele corta a árvore, derruba e ele consegue se autocarregar e fazer o arraste, né? Então, ele é eficiente para fazer tanto o corte quanto o deslocamento dessas árvores, né? Então, após acumular todas as árvores nele, ele já parte para perto da estrada para que venha outra máquina fazer o traçamento e o carregamento, né, dessas árvores inteiras. Tem aquela história de que ele não consegue fazer nem... Ele é uma máquina, ele tem duas funções, mas ele não consegue fazer tão bem as duas funções como se você tivesse duas máquinas, né? Então, você acaba perdendo um pouco de eficiência, e isso que não foi muito bem trabalhada no Brasil, né? As empresas não estão preferindo esse feller skidder que vocês conseguem ver aqui, é mais em locais que tem questão de gelo, de neve, então essa máquina é mais utilizada nesses pontos. E tem só os skidders. Os skidders, eles são tratores da base florestal, né? São próprios para a base florestal, são articulados, são separados em duas partes, que desempenham de função de arrastar essas árvores que são cortadas pelo feller de dentro do talhão para a beira da estrada, o pátio provisório, né? Então, o que acontece? O feller vai lá, corta, derruba essa árvore, ela deixa em feixes já, né? E o skidder, ele vem, pega, ele tem uma grua, como vocês conseguem ver nessa foto, ele tem uma grua, ele agarra, se autocarrega e ele vai arrastando essas árvores inteiras para próximo da estrada ali, onde que vem uma outra máquina fazer o traçamento
e o carregamento do caminhão, né? Aqui eu acho que vai travar também. Até um próximo vídeo aqui que tem um skidder trabalhando para vocês verem como que ele atua, como é a ação dele no campo, né? O problema maior do skidder é a questão do solo. A partir do momento que ele começa a arrastar essas toras, ele começa a expor os solos a outros intempéries, né? Então, em questão de qualidade do solo, ele não é tão eficiente como a próxima máquina que eu vou passar para vocês, que é o forward. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Eu acelerei, tá? O vídeo está acelerado, mas eu acho que vocês conseguem pegar a essência dele, né? Então, ele vai pegar aquelas toras que foram cortadas pelo feller e vai arrastar até esse ponto para que outra máquina venha e faça o traçamento e após isso o caminhão já vai conseguir carregar. Então você pega aquelas árvores inteiras e você arrasta para próximo da estrada, né? Assim facilita as próximas etapas. Beleza, pessoal? Conseguiram pegar? Beleza, Jean, aqui tá tranquilo, passou o vídeo, o áudio tá perfeito, muito boa a sua palestra. Por mim tá tranquilo aqui o áudio, o vídeo tá passando, tudo tranquilo por aqui. As perguntas tô só escrevendo, vou deixar para o final. Show de bola, é isso aí. Vamos lá, então? Então, aqui é uma das máquinas preferidas minhas. Ela é um casal perfeito para o harvester, né? O harvester, ele vai fazer o corte, o traçamento, ele vai tirar os galhos, então tem um ganho muito grande na questão da qualidade do solo, e aí vem o forward, que consegue pegar aquelas toras que o harvester cortou, ele consegue se autocarregar, né, com essa grua, e o deslocamento, ele é subdividido, né, ele tem uma parte da cabine e ele tem uma outra parte que é da carreta. Então, é dividido, tem uma ergonomia muito grande, porque a cabine ela gira, ela começa a girar. Além do mais, em áreas declivosas, tem um ajuste automático da inclinação da cabine. Então, questão ergonômica, né, da atividade florestal, ela é uma ótima máquina. Ela tem uma eficiência muito grande na questão da extração das toras que ficaram lá pelo harvester, né? Ela tem um ganho muito grande em velocidade. E esse caso abaixo, esse vermelho ali que vocês estão vendo, elas já são com aquelas adaptações que eu falei. A empresa comprou um farol de pneu e adaptou uma esteira nele. Então, você tem uma eficiência em questão de produtividade, deslocamento da máquina, né? Porque nada mais que você tem um pneu, só que você consegue trabalhar em diversos tipos de solo e numa declividade maior. Ele fica bem mais agarrado ao solo, né? Aqui vocês conseguem ver o que eu estava falando, né? Que ele faz o autocarregamento com a grua carrega nele mesmo e leva para próximo da estrada. Aí que tem uma diferença entre as empresas. Algumas empresas já carregam automático, vem do forward e já carregam no caminhão. Porém, nem todas as empresas têm tantos caminhões assim, né? Porque o forward carrega rápido. E algumas empresas preferem pegar essa madeira que está lá no meio do talhão, levar para próximo da estrada e vir uma outra máquina fazer o carregamento no caminhão. Então, você já consegue mandar o forward de volta, né? O forward não perde tempo fazendo o carregamento no caminhão. Então, são utilizadas duas máquinas. Isso depende do recurso financeiro e o que a empresa dispõe, né, para fazer esse tipo de atividade. O que é mais eficiente hoje é você fazer o corte com o harvester lá, pegar o forward, buscar a madeira, trazer para próximo da estrada, aí você tem um caminhão que autocarrega ou você tem uma máquina com uma grua específica para tirar desses montes que o forward fez, se carregar no caminhão e já partir para a parte da indústria, né? Fazer o deslocamento dessas toras até a indústria. Então, quais são as tendências no desenvolvimento tecnológico da colheita florestal? Como eu falei, a colheita florestal ela representa cerca de 70% de todo o custo florestal atualmente, né, devido ao combustível, as máquinas demandar muito recurso financeiro, né?
E com isso foi se desenvolvendo e ganhando campo, né, a atividade de monitoramento e transmissão de informações. Eu trabalho com a parte de GEO, né? O GEO ele é responsável por, muitas vezes, pegar as informações do campo via GPS, via outros tipos de sistema de transmissão, internet, 4G. Então, as máquinas elas estão com vários sensores, vários transmissores de informações. E, normalmente, a gente que recebe essa informação e tem que avaliar a produtividade, o deslocamento, os tipos de solo que a máquina está trabalhando, a máquina está cheia de câmera, então tem como avaliar como que essas máquinas estão trabalhando no campo, via escritório. Então, no escritório a gente consegue avaliar a produtividade, o quanto que a máquina está consumindo de combustível. No setor agrícola isso também é muito utilizado, né? E a base florestal está indo atrás junto nessa evolução da informação, que a informação chegue até o escritório, até a quem faz a gestão das informações e gestão tecnológica das empresas, né? Então, a gente tem novos sistemas de autodiagnóstico, como tinha falado anteriormente. Então, se utiliza muito isso, vários indicadores de produtividade, de tempo, de custo, e com o avanço mecatrônico, existe essa questão de você ganhar mais eficiência no corte, você ganha uma eficiência tanto no corte quanto no custo, você ganha uma eficiência na colheita florestal, com isso você já ganha em segurança e ergonomia, porque como como eu mostrei anteriormente nos vídeos ali, as máquinas elas já conseguem girar, ou já tem um estabilizador na cabine, que facilita e ganha, o operador se sente mais à vontade e consegue, assim, produzir muito melhor, né, do que era antigamente. E outro lado da parte de colheita, existe uma integração ao meio ambiente e certificações. Existe uma demanda muito grande para que o corte florestal fique dentro dos padrões estabelecidos pelas certificadoras. Então, com isso, vamos supor que você está fazendo um corte perto de uma APP. Existe um estudo tudo em cima dessa área para que o operador não jogue essas árvores para cima da APP ou para cima dos recursos naturais. Então, tem esse cuidado. E também, quando vai fazer o abastecimento das máquinas, para não perder óleo, diesel, para não perder óleo hidráulico quando vai fazer essa manutenção nas máquinas. A manutenção é uma parte muito importante na parte ambiental, porque ali pode ter vários recursos que possam ser destinados ao solo e com isso tem uma contaminação de óleo diesel, de graxa. Então tem que ter um cuidado, as empresas estão tendo esse cuidado muito maior, né, na questão da manutenção das máquinas, porque com isso você ganha, o meio ambiente ganha e a empresa ganha com as certificações que hoje são imprescindíveis, né, para uma indústria se manter em pé. A partir daí, com esses avanços, existe um estudo também para diminuir as emissões de gases poluentes oriundo dessas máquinas, né? Então, se utiliza catalisadores e vários sensores que são inclusos nessas máquinas para monitorar o quanto que elas estão poluindo e para a empresa conseguir ponderar e ter esse cuidado para que quando haja algum tipo de vistoria nessas máquinas estão sendo feitas, né? E isso, toda a manutenção da máquina, ela é imprescindível para pegar esses recursos que estão sendo destinados aqui e evoluções para que na própria mecanização consiga se fazer esse tipo de cuidado, né, na manutenção. E com isso, outro fator muito importante, que eu falei algumas vezes, né, que é o cuidado do solo, né? Hoje as máquinas, elas estão avançando ao ponto de diminuir a compactação do solo para deixar mais matéria orgânica em cima, para não tirar toda a camada vegetal de cima do solo, para não deixar o solo nu, para que consiga-se ter uma produtividade muito maior. Posteriormente na silvicultura, no plantio. Então a empresa não precisa investir tanto
na questão de aumentar a eficiência do solo, né? Porque já no corte, na colheita, já está tendo esse olhar. Você vê que a camada vegetal em cima do solo é muito importante. Então, as empresas já estão optando com isso. E tudo isso que eu falei está tendo aumento de relação de produção e custo dessas máquinas trabalhando, né? Como vocês sabem, uma máquina aí, um harvester hoje está em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, depende do tamanho, especificações. Então, são equipamentos caros que demandam muita manutenção, um custo elevado. Então, com isso, a eficiência delas tem que ser levada em conta para que você ganhe em produtividade e diminua o custo. Então, as empresas investem muitos estudos voltados para esse tipo de redução, né, redução do custo e aumento da produtividade. É isso aí, André. Pessoal, Beleza, Jean. ninguém dormiu aí ainda? Ótimo, adorei a sua apresentação, muito didática, muito dinâmica, muitos vídeos, fotos, você é muito claro aí na sua fala, ficou muito bem entendido. E dá até mais vontade, né, de estudar sobre o tema, então eu vou te fazer algumas perguntas aqui, né? E os alunos, se quiserem abrir o microfone ou se quiserem escrever no chat alguma pergunta, aproveitem, tá, pessoal? Jean, eu quero o comecinho da sua fala, você começou falando de KPI, né, que é uma sigla que vem do inglês, de Key Performance Indicator, né, que são aqueles indicadores que nos mostram se está no caminho certo, se não está, e na onde que a gente consegue melhorar. Na colheita são usados esses KPIs, o que seria um KPI de colheita? Seria, por exemplo, velocidade de colheita ou índice de acidente? O que poderia ser considerado um KPI na colheita? Tudo que você imagina, André. Atualmente, a colheita, o estudo em cima da colheita é muito baseado em vários fatores de KPI. O quanto que a máquina está produzindo por hora e qual que é o custo dela. Esse já é um KPI. Então, você consegue ver se a máquina está tendo eficiência. Isso tem vários fatores. A partir do momento que você vê um problema de KPI, de produtividade e eficiência, você começa a ver qual que é o problema que está gerando aquilo. Às vezes é uma falta de eficiência, de conhecimento do operador, às vezes está tendo muita parada técnica, às vezes, sabe aquele momento do operador ir para o banheiro, às vezes está parando a máquina, e a máquina está perdendo eficiência, e a máquina está gastando, ela tem uma despreciação muito grande, o uso de combustível, às vezes está muito elevado, às vezes você tem que aumentar o número de manutenção. Então, o KPI, principalmente da eficiência das máquinas, né? O quanto que ela está cortando em metros cúbicos por hora, e qual que é o consumo de combustível dela, qual que é o custo fixo e variado dela. Então, são vários KPIs que a colheita se utiliza, né? Então, tem KPI de parada técnica, tem KPI de parada para manutenção, tem KPI, quantas horas a manutenção está acontecendo. A manutenção dessas máquinas, elas trabalham 24 horas por dia, normalmente, em empresas grandes, né? Então, a parada para manutenção, uma vez por dia, tem que acontecer. E quanto que está sendo eficiente essa manutenção? Se a pessoa está desperdiçando, às vezes, graxa que caiu no solo. Então, esse é um tipo de KPI. Outros tipos de KPI são de segurança. Então, numa semana, quantos acidentes houve? Quantas árvores que caiu em cima da máquina? Esse é um KPI, que é um dos que as empresas zelam por manter zero, né? Zero acidente, mas quando acontece, isso tem que ser ponderado. E em questão de certificação, isso tem que ser mostrado, né? Que a empresa está correndo atrás da questão da manutenção dessas máquinas e que os operadores estão sendo treinados, né, para não correrem riscos desnecessários, que atualmente a colheita ela é muito vista por projeções, por questões que você consegue analisar futuramente. Vamos supor, hoje a gente está cortando, amanhã a gente já está vendo qual que é a previsão do tempo, qual é o tipo de solo, qual que é a inclinação dessas áreas, o declive. Então você consegue fazer essa projeção futura para você prevenir acidentes e ganhar em eficiência. Às vezes você vai fazer um corte numa área mais declivosa, você precisa de uma máquina específica. Então essa máquina amanhã já tem que estar no campo. Hoje eu já tenho que correr atrás dessa informação e dessas máquinas para que amanhã ela já consiga estar no campo, né?
Então, são vários fatores aí que vão sendo estudados e vários índices desenvolvidos, né, para se ganhar eficiência, diminuir custo, para ganhar ergonomia. Isso é bem bacana. Não, exatamente isso que você falou agora no final, você comentou de planejamento, né? Tá colhendo hoje, mas já pensando no amanhã. Essa disciplina que os alunos estão assistindo agora, ela se chama Planejamento, Logística e Colheita Mecanizada. Não dá para você falar de colheita sem falar em logística. Não dá para falar em logística e colheita sem falar em planejamento. Então, você resumiu agora essa disciplina, que é o planejamento, é a logística, é a colheita em si, que foi a sua palestra hoje. Muito interessante. Você tocou no ponto dentre os KPIs, de eficiência de colheita, né? Eu sempre comento com os meus alunos a eficiência de uma colheita de cana, a eficiência de uma colheita de eucalipto. O que significa isso? De 24 horas colhendo, quantas horas efetivamente está sendo colhido? A gente faz a conta que é 24 horas, mas não é. Tem troca de turno, tem parada mecânica, funcionário, que acontece alguns problemas ali pessoais, enfim. Às vezes de 24 horas vai colher 20, vai colher 16, vai colher 15 horas, então qual é a eficiência? Não é 100%, é 80%, é 70%, aí vai depender muito, mas enfim, você tocou num ponto interessante que é eficiência, né? A gente sempre tem que se atentar, porque a gente vai fazer cálculo de quantas árvores colhem em 1 minuto, levando em conta que vai colher 24 horas, mas não vai. Então, um dos KPIs é justamente avaliar essa eficiência de colheita, esse tempo que está sendo colhido. Bem esclarecedor. E já emendando outra pergunta sobre essa questão de eficiência, você comentou alguma coisa de colher em solos planos, que não traz a mesma eficiência com a colheita em solos mais inclinados. Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi até alguns vídeos na internet de colheita com cabo de aço no harvester, colhendo o cabo de aço, amarrando a máquina praticamente inclinada ali, sendo arrastada por um cabo de aço. Você comenta um pouquinho para a gente sobre isso, essa colheita inclinada, com certeza, né, diminui muito a eficiência e como que é feito isso, compensa, até que ponto será que compensa amarrar num cabo de aço ou ir lá e fazer uma colheita na motosserra manual ou semi-mecanizada? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de colheita em áreas muito inclinadas, né, relacionado com eficiência e atividade em si, né, até que ponto compensa, até que ponto não compensa. Eu acompanhei alguns cortes lá no Paraná, em cortes de uma área bem declivosa, em que as máquinas eram todas presas a cabo, né? Elas eram presas a outras máquinas. Mas, assim, normalmente o que acontece? Essas máquinas, esses guinchos, são presos na árvore, né? Tem um operador com uma motosserra lá embaixo, muitas vezes. Então, é uma semi-mecanização. Mas, então, é amarrada essa árvore, é feito o corte, normalmente com uma motosserra, é derrubada e vem um guincho, né? E um guincho amarrado e vem essas árvores, né? Para uma parte mais plana em que é feito o descascamento, é feito o traçamento, é feito o carregamento. Então, em áreas que são bem declivosas, você tem esse tipo de semi-mecanização ainda, né? E eu acho que sempre vai existir, né? Mesmo que a mecanização tenha avançado o suficiente, mas o recurso humano é muito necessário atualmente ainda. Com isso, tem uma redução drasticamente na eficiência. Você consegue cortar menos árvores por hora, você consegue abastecer menos a indústria. Então, acaba que eu coloquei aqui na apresentação, eu vou colocar em modo apresentação. Eu acho que está em modo apresentação, né? Está aparecendo sim ainda a sua apresentação na tela principal, que nesse momento está no último slide. Eu vou aumentar um pouco. Aí, pronto. Agora foi para fatores que influenciam o corte florestal. Isso. Vocês estão conseguindo ver esse gráfico que está aqui no... Sim, está aparecendo o gráfico. Produtividade no eixo Y e a declividade na horizontal. Exatamente. Então, tem vários estudos já que fizeram essa comparação, cortando em diferentes tipos de declividade e qual que era a produção. Aqui vocês conseguem ver o quanto que a produtividade ela é afetada pela declividade, né? Então, tem alguns pontos, tipo a 15 graus, você já tem uma queda drástica da produtividade, né? Até 25,
nem se compara, né? Como você produz aqui 30 metros cúbicos hora, aqui você começa a produzir quase 20, né? Então tem uma queda aí de 50%. Isso afeta muito tanto a indústria, que necessita, né, que você tenha uma produtividade muito grande, porque uma fábrica, ela não oscila, ela se mantém sempre no mesmo nível de consumo de madeira, né? Se você tem esse número fixo de produção, você tem que fazer com que as máquinas e com que o corte florestal ela siga o mesmo patamar. Então, se você tem uma declividade maior, você tem que colocar mais máquina para trabalhar, porque você vai ter que cortar mais, para que você consiga abastecer a indústria. Vamos supor numa área mais plana que você vai conseguir cortar 30, 32, 33 metros cúbicos hora, você já precisa de menos máquinas, porque você vai ter uma eficiência, uma produtividade muito maior, você vai conseguir abastecer a indústria. E com isso aumenta o custo, né? Se você tem mais máquinas trabalhando com eficiência menor, com uma produtividade menor, você aumenta o teu custo, certo? Não, perfeito, Jean, perfeita a sua Acho que eu explicação. respondi mais ou menos a tua pergunta, né? Respondi, esse gráfico aí fechou com chave de ouro, é exatamente o que eu estava perguntando, se aumentou o gráfico, ficou perfeito de ver. Muito boa sua explicação, obrigado, viu? Para fechar, eu quero fazer só mais uma pergunta mais técnica. Você falou um pouco de colheita de pinos, né? Porque lá você estudou no Paraná e lá tem bastante pinos, né? Muito mais do que aqui, acredito. A colheita de pinos e de eucalipto tem muita diferença? A colheita mecanizada ou o harvester que colhe o pinos é o mesmo harvester que colhe o eucalipto ou não? Tem que ser equipamentos diferentes. O que muda aí numa mecanização de colheita para pinos e para eucalipto? Tem que fazer modificações no equipamento ou é exatamente o mesmo equipamento de colheita? Na verdade, eu estudei em Santa Catarina, né, mas eu acompanhei algumas coisas no Paraná também. E lá a gente trabalha com pinos destinados a móveis. São pinos de alto valor agregado e toras bem mais grandes, né? Com isso, você tem que ter equipamentos e mecanização apropriadas para que o harvester que corta ele tem que ser muito maior, porque ele vai ter uma carga que ele vai ter que cortar muito maior também, né? Como eu tinha falado ali, normalmente, para fazer o desbaste, que é com 5, 7 anos, ou pinos, né? É feito esse desbaste, ou seja, entrada no meio do talhão e tirado algumas árvores para diminuir a competição entre as árvores. Com isso, você faz com que entre mais luz dentro desses talhões, com isso as árvores conseguem ter um ganho volumétrico muito maior, né? Ganha volume, ganha tamanho, grossura dessas árvores. Com isso, você, quando vai fazer esse primeiro desgaste, você não precisa ter um harvester tão grande, né? Com 7 anos, 5, 7 anos, você consegue com uma máquina um pouco menor dali, entrar e ter uma eficiência muito boa. Né? Ela tem que ter um deslocamento muito bom, e pode ser tão grande assim, porque ela tem que passar no meio dos plantios, né? Então, você tem essa questão de limitação técnica dos povoamentos, plantio 2,5 por 2,5, 3 por 2. Então, o tipo de povoamento que você trabalha é imprescindível você saber para que você consiga destinar uma máquina específica para aquele tipo, né? Diferente de quando você faz um corte raso, ali com 14, 17 anos, tem empresas que cortam com 25 anos. Imagina o tamanho dessa tora, André. Imagina o tamanho dessa tora, imagina a máquina que você tem que ter para ir lá e cortar, né? Então, o tipo de povoamento que você trabalha e que você tem que estudar muito bem o povoamento para você destinar a máquina específica para aquele tipo de povoamento, senão você tem uma perda de eficiência muito grande. Você vai trabalhar com uma máquina que vai ter uma produtividade muito alta em pequenas árvores. Então, tudo isso você tem que ponderar o tipo de povoamento que você está trabalhando para destinar uma máquina adequada, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, cada povoamento tem tipos de máquinas diferentes. Igual aqui é muito mais plantio de eucalipto, né? Ela é eficiente nessa parte de eucalipto em questão de produtividade, né? Ele consegue cortar muito mais árvores, mas você vai ter que ter mais máquinas ali para fazer o traçamento, fazer o deslocamento dessas árvores, né? Mas em questão de corte, ele tem uma produtividade muito maior, ele
muito mais, né? Mas você tem que demandar outras máquinas para fazer essas outras atividades. Então você ganha de um lado, você perde do outro. Isso tem que ter um jogo de cintura e um estudo aprofundado de tipo de povoamento que você está trabalhando, né? E destinar as máquinas adequadas para que tenha essa eficiência. A eficiência está muito ligada à produtividade, né? Mas muito além com o planejamento. Desde o plantio, você plantar 1,5 por 1,5, 2 por 2, que tamanho de máquina você vai trabalhar, sabe? Se você tem um espaçamento muito maior, vamos por 3 por 3, você consegue ter uma máquina maior também, porque a máquina vai ter eficiência para passar ali, sabe? Já se você trabalha um povoamento mais adensado, já dificulta essa questão. Você vai ter que fazer um corte raso. Lá em Santa Catarina já não dá, porque é o tipo destinado da madeira, né? Que é produção moveleira. A gente vai produzir móveis, então precisa ter árvores maiores. Com isso, você já tem que ter um espaçamento maior para que você consiga engrossar as árvores, né? Para que tenha mais luz dentro do povoamento. Então, o corte é totalmente diferenciado, né? Ótimo, obrigado, Egé, pela explicação. Só me corrigindo, então, eu tinha falado Paraná. Você passou pelo Paraná, mas seu estudo foi em Santa Catarina, correto? Isso. Eu fiz as graduações, o mestrado lá em Santa Catarina, né? Mas eu acompanhei algumas coisas no Paraná, que ali no Paraná tem umas áreas que tem uma declividade muito alta. Então, quando existe essa necessidade de estudos, então a gente vai em cima, né, para tentar ver a questão da eficiência do corte, né, dessas florestas. Então, quanto mais problema você tem, mais estudo você tem que ter também, né? Para que você não sofra tanto nessa questão de eficiência, produtividade, né? Que é o ponto X de uma colheita florestal, né? É produtividade, eficiência. Exatamente, o final é o que eu sempre fecho a conta falando em eficiência, produtividade, custo. No final é o que importa ali para gente, né? Depois de toda a operação, é avaliar custo, produtividade, eficiência, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer escrever no chat? Alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Já tem uma vasta experiência aí na área florestal, quem quiser aproveitar. Jean, enquanto isso, eu queria pedir para você falar um pouquinho, né, bem rapidamente, porque o pessoal está no último ano da agronomia, tá alguns procurando estágio, outros já procurando trabalho. Você trabalha hoje na Abracel, é uma multinacional, é uma empresa aqui do interior do estado de São Paulo. A Abracel é só engenheiro florestal ou também contrata agrônomos? Como é que funciona? Dá para o engenheiro agrônomo trabalhar na Abracel? Quais são as áreas lá dentro, né, que dá para o engenheiro agrônomo florestal atuar? É a área de processamento, é a área de gel, é a área de colheita? Fala um pouquinho hoje sobre o seu trabalho, a sua empresa, conta um pouquinho para a gente aí. Então, atualmente eu trabalho na Bracel, na parte de geoprocessamento, então essa parte de você receber as informações, a gente não está diretamente ligado no campo, né, na minha área, porém a gente recebe essas informações e faz as tratativas, a gente vê, analisa essas questões, né, mas a Bracel, ela é uma empresa muito diversa, né? Tem tanto preparação do solo, tem tanto captação de terra, tem diversas áreas dentro da Bracel, né? Que tem alguns agrônomos já trabalhando, alguns são meus colegas, né? E com isso, você tem uma diversificação de áreas, de funções que desde biologia, administração, você tem diversas áreas, né, que fazem com que a empresa possa ir para frente. Porque não só de engenheiro florestal vive uma base florestal, né? Você tem que ter um especialista de solo, você tem que analisar clima, você tem que analisar eficiência energética, você tem que analisar vários fatores, né? Para que você consiga ter uma vasta. Como que eu posso falar isso? Você consiga ter vários profissionais com várias especialização, né? Para que você consiga ter eficiência em todas as partes, seja no preparo do solo, seja no corte florestal, seja na questão de clima, estudo de material genético. Você tem vários tipos de profissionais, né? Então, com certeza, o engenheiro agrônomo aí é super necessário, né? Beleza.
Bom, acho que o pessoal, não sei se vão ter alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, se não, então a gente vai encerrando por aqui. O Jean, então, esteve com a gente hoje, ele trabalha hoje numa multinacional, que é a Bracel, né, localizado na cidade de Lençóis Paulista, formado em Ciências Rurais pela Federal de Santa Catarina, engenheiro florestal também pela mesma universidade, e mestre em Engenharia Florestal. Então, o Jean aí tem uma bagagem grande para falar sobre o tema, por isso que eu convidei ele, de prontidão já aceitou o convite para falar com a gente, tá? Jean, eu já iria partir para os agradecimentos, mas vamos ver aqui, tem uma pergunta do Leonardo. Gostaria de saber se no mercado hoje em dia possui alguma tendência ou projeto de algum harvester ou feller 100% autônomo ou semi-autônomo. Que eu, se eu bem me lembro, você mostrou uma foto, né, de um autônomo ali. Então o aluno está perguntando aí da tendência de 100% autônomo ou semi-autônomo, como que está isso no mercado brasileiro? Assim, no mercado brasileiro ainda não chegou, né? Eu vou ser sincero que ainda não chegou essa questão da automatização do harvester. Ainda você necessita de ter um operador, né, presente que faça a questão de operação ali, do corte. Porém, no Canadá, em alguns países, tipo a Alemanha, eles estão com vários estudos de automatização. Não semi-automatização, porque você tem que ter um piloto ainda. O piloto não fica dentro da máquina. Ele funciona como se fosse um Vant, né? Um Vant você tem que ter um piloto, né, para cuidar dos parâmetros, para ver a altitude, para ver velocidade de voo, para ver se está acontecendo, tá tudo ok, né? Então esse piloto ele fica em algumas cabines fora do talhão ou até mesmo em escritório. Então em 4G você consegue fazer essa operação. Porém, tem algo que vai ter um avanço muito grande, não só na base florestal, mas no agrícola também. A chegada da internet 5G. A 5G vai ter um ganho muito grande, uma eficiência muito grande da transferência de informação. Então, você consegue, em tempo real, monitorar a máquina. Hoje, a gente tem uma linha 4, 4,5, ainda que não tenha uma eficiência tão grande nessa transmissão da informação. Porém, com a chegada da 5G, eu acredito que vai ter um avanço muito grande nessa automatização. Então, você consegue ter mais precisão na informação que você está passando para a máquina, e com isso você ganha eficiência. Então, você consegue ter mais, como que eu posso dizer, você consegue ter mais precisão mesmo. Eu vi que até na parte cirúrgica vai ter algumas máquinas, braços mecânicos, mecatrônica ali, que vai conseguir fazer cirurgias com um médico à distância, porque a informação vai ser muito rápida, né? Eu vi alguns estudos, imagine isso na base florestal, né? Eu sempre penso, vejo as outras áreas e já imagino como que a gente consegue implantar isso na base florestal. Se um médico consegue operar ali as ferramentas via mecatrônica e envio de informação, imagine a gente na base florestal ou na agrícola também, né? Com essa rede, com essa questão de informação rápida entre operação, né, o campo e escritório. Então, com isso, eu acho que vai ter um avanço muito grande. Esse 5G realmente vai revolucionar, né? Conforme você citou aí o exemplo, né, dentro da medicina, o médico está num local, o paciente em outro e está fazendo a operação. Por que não na área florestal? O harvester está lá colhendo e o operador dentro de uma sala com ar-condicionado no escritório, né? Devido à segurança, se caso acontecer um acidente, ele não vai estar no local. Então, em questão de segurança, vai cair para zero, né? Praticamente. E questão de eficiência também, deslocamento, troca de turno, enfim, vai ser tudo mais rápido, né? Vai aumentar a eficiência e muito, e a precisão com essa internet, é o que você falou, essa 5G vai ser precisão milimétrica, a ponto de fazer uma cirurgia, então por que não cortar uma árvore à distância, né? Mas muito bacana a sua consideração. Pessoal, então se ninguém tiver mais questões, perguntas... Bom, então essa palestra está gravada, vai ser disponibilizada no YouTube da FAEF, para quem quiser posteriormente assistir, divulgada também para o público. Jean, então, eu quero aqui agradecer a sua participação, sua boa vontade aí em falar com a gente. Você tem uma vasta experiência nessa área, é uma pessoa que se encaixou muito bem para falar sobre esse tema com a turma.
Muito obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra só para você se agradecer. Se quiser deixar algum contato, caso alguém queira, né, por LinkedIn, eu não sei o que você prefere, se quiser deixar um contato para a turma. E, no mais, eu agradeço, então, e você fazendo aí a sua finalização, a gente encerra essa apresentação e muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado aí pela bagagem de conhecimento que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, André, agradeço a todo mundo pela paciência, né? Espero que ninguém tenha dormido na apresentação, né? Mas a gente faz com muito carinho e essa questão do conhecimento, a gente tem que sempre levar adiante, né? Eu sempre digo que o conhecimento não é só para gente. Se o conhecimento é só nosso, a gente acaba morrendo com esse conhecimento e esse conhecimento morre, né? A partir do momento que a gente transmite o conhecimento ou nossas experiências, a gente pode até morrer, mas a gente sempre vai continuar vivo, né? Porque a gente soube passar isso, né? Eu queria agradecer a todo mundo que prestou atenção e que participou, né? E eu vou deixar o meu contato com o André ali, ele disponibiliza, sei lá, por algum grupo que vocês têm, ou por e-mail, não sei. Mas se vocês quiserem procurar lá no LinkedIn, a Anderson Veiga, né? E a gente está aberto aí para qualquer dúvida que posteriormente vocês tenham. Se quiserem mandar mensagem lá no LinkedIn, vocês fiquem à vontade, eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência e obrigado pelo convite, André. Obrigado aí. Imagina, então aqui a gente encerra essa palestra aí sobre colheita mecanizada na área silvicultural, né, de árvores, pinos, eucalipto. Jean, novamente, então, muito obrigado pela apresentação. Turma, continuem online aí comigo, porque temos mais alguns minutinhos aí de aula. Jean, obrigado, valeu, meu amigo, até a próxima. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.